E o Corinthians vai vender jogadores na metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre as maiores possibilidades e sobre valores pretendidos pelo Timão. Te explico ainda sobre o futuro de Coutinho, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Lusa decidiu vender seus ingressos físicos, aqueles que não foram negociados virtualmente, na sede da Leões da Fabulosa, a principal uniformizada da Portuguesa. Qual que é a ideia com essa iniciativa? Evitar que torcedores corintianos comprem ingressos que são destinados a lusitanos. A Portuguesa vendeu pouco mais de 4.000 dos 7.800 ingressos que estão à sua disposição. Já Anderson Barros, diretor do Palmeiras, cutucou Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. O Anderson Barros disse o seguinte, abre aspas, como Marcelo Paz pode criticar o uso da grama sintética se até o ano passado ele era o CEO da SAF do Fortaleza, que manda seus jogos em um dos piores campos do futebol brasileiro? Só para explicar, Marcelo Paz fez duras críticas à Arena da Baixada, o gramado sintético de lá, e de fato está horroroso. Quero te contar agora sobre o futuro de Coutinho. Nessa sexta-feira, Vasco e Coutinho assinaram a rescisão do contrato de forma amigável. O vínculo se encerrava em junho e as partes optaram por quebra desse vínculo a pedido do jogador. Para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade? Essa é a grande pergunta que tem sido feita. A pessoas próximas, em outros tempos, o Coutinho garantiu que não jogaria em outro clube brasileiro que não o Vasco. Se essa máxima continuar valendo, dá para imaginar que ou o Coutinho se aposenta ou deve jogar nos Estados Unidos. O Los Angeles Galaxy é o maior interessado em sua contratação. O Galaxy, que recentemente inclusive comprou 2 vagas de estrangeiros de times rivais, para ter a possibilidade de ir ao mercado. O Coutinho é aguardado no Galaxy desde o fim do ano passado. Tudo por causa da lesão de Riqui Puig, ex-jogador do Barcelona. Ele teve a segunda lesão grave em um joelho e vai precisar ficar bastante tempo fora. O processo de convencimento ao Coutinho começou há algum tempo atrás, incluindo inclusive a participação de Gabriel Peck, que já foi jogador do Vasco. Ele passou as melhores referências possíveis do clube americano para o jogador. Agora é aguardar, e assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Fui o primeiro a informar que o LA Galaxy estava super interessado com proposta oficial pelo jogador. E o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador na metade do ano. Isso está decidido entre o presidente Osmar Stabile e o diretor executivo de futebol Marcelo Paz. Tudo por causa da necessidade de entrada de dinheiro. Marcelo Paz foi categórico a explicar esse caso, abre aspas para ele, não teve nada sobre o Bidon até agora. Pelo André, sim, houve procura, mas nenhum jogador sai agora, não tem a menor chance. Eles continuam no clube, só que na janela na metade do ano é necessidade. Vai ter venda. O Corinthians precisa vender atletas por uma questão orçamentária. O Dorival sabe, o presidente, que é o líder desse processo, sabe. Hoje o clube está com tudo em dia. Foi paga a premiação da Copa do Brasil, da Supercopa, direitos de imagem e salários. Também por isso precisamos vender jogadores, disse Marcelo Paz em uma entrevista à ESPN. Queria acrescentar alguns detalhes importantes. Você, torcedor corintiano, não deve sonhar com transferências de 40, 50 milhões de euros para atletas, por exemplo, como Breno Bidon e também André. Hoje esses dois, ao lado do Yuri Alberto, são os atletas mais valorizados do elenco alvinegro. O patamar que o Corinthians parte para tratar sobre esses atletas é do recorde da venda do Corinthians, feita com o Moscardo, 18 milhões de euros. Nicola, então você está querendo dizer que o Corinthians vai vender o Bidon e o André por 18 milhões? Não. Eles partem desses números, sonhando em 20, em 25, em no máximo 30 milhões de euros. Há uma preocupação muito grande do Corinthians em não falar em 40, 50 milhões de euros, porque depois essas propostas não chegam e o Corinthians vai precisar se desfazer desses atletas por cifras inferiores, causando enorme pessimismo no torcedor corintiano. E você? Quais seriam seus preços para Yuri Alberto, para André e para Bidon? E se você pudesse escolher só um dos 3 para vender, qual seria? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Agora sim, ó, o Bruno Salvador é o primeiro a mandar mensagem perguntando sobre Kevin Cuesta. Esse é um colombiano que pertence a um time de lá, o contrato até metade do ano foi oferecido e descartado. Sobre patrocínio master,
O Corinthians já tem patrocínio master, houve uma renovação do contrato da Esportes da Sorte que saltou de 103 para 150 milhões de reais. Boa noite, Nicola, queria saber sobre algum camisa 9 para o Timão. O homem forte do futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, tem dado uma série de entrevistas nos últimos dias, né? E perguntaram sobre a possibilidade de contratação de um 9. Ele não descartou, mas ficou claro para mim que não é uma prioridade no Corinthians. Hoje o Corinthians dá prioridade à contratação de um atacante de lado de campo, tá? A avaliação de que essa posição é mais carente, até porque o Corinthians perdeu 2 jogadores para esse setor, o Thales Magno e o Romero, e contratou apenas o Caio César. Boa noite, Nicola. O Alex Santana vai ficar no elenco? Não, Jean, os caras estão tentando negociá-lo, né? Mas a verdade é que o Corinthians já conseguiu negociar 3 dos 4 atletas que estavam encostados. Félix Torres emprestado ao Inter, o Félix nem chegou a ser encostado, né? Mas não estava nos planos. O Kaká foi emprestado para o Vitória e o Héctor Hernandes teve o contrato rescindido. Falta o Alex Santana, esse é o mais difícil até aqui. Só para completar a notícia, o Corinthians conseguiu, com a saída desses 3 atletas, o Félix Torres e o Hernandes, uma economia de R$1.100.000 mensais. O Kaká vai para o Vitória assume 100% dos seus vencimentos, 400 mil mensais. Félix Torres ganhava 700 mil. O Inter vai assumir metade, 350 mil, o Corinthians continua pagando a outra metade, 350. E o Héctor Hernandes ganhava 400 mil mensais, o contrato dele foi rescindido, ele está jogando no Gil Vicente, e diante desse cenário, o Corinthians economiza os 400 mil por mês. Nicola, chegando agora, notícias do Timão. Breno Bidon se recuperou do problema muscular e fica à disposição para a partida de domingo, tá? Português e Corinthians. O Yuri Alberto segue como desfalque, o Caio César deve ter condição também, o André já havia voltado no jogo contra o São Bernardo, o Corinthians usou titulares na partida contra o Atlético Paranaense nessa quinta-feira, reclamação grande da condição do gramado, os jogadores voltando com muita dor, mas o que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians, nem publiquei essa história, é até legal dividir com vocês, é que o Corinthians está muito imbuído em ganhar o bi no Campeonato Paulista. Então a gente deve ter um time bem mais titular contra a Portuguesa do que foi contra o São Bernardo. Essa mesma fonte que me passou essa notícia havia dito que essa pessoa imaginava que o Corinthians usaria contra a Portuguesa um time parecido ao que jogou contra o São Bernardo, mas isso mudou ao longo da semana. A impressão dessa pessoa é de que contra a Portuguesa o Corinthians vai com um time próximo do titular. Eventualmente alguém mais cansado, mais perto de lesão por conta do desgaste, pode ser poupado. Até porque o Corinthians já emplacou 2 vitórias no Campeonato Brasileiro em 3 rodadas, se recuperando da derrota para o Bahia dentro de casa. Deixa eu contar só mais uma enquanto estou publicando aqui. Português e Corinthians se enfrentam domingo, né? Quarta de final do Paulistão, jogo único, quem vencer vai para a semi. Em caso de empate, decisão nos pênaltis, se empatar, já dá para imaginar o Corinthians na semifinal, até porque a Lusa tem sido muito fraca nos pênaltis e o Corinthians, com o Hugo Souza no gol, é fortíssimo, né? Se empatar, eu acho que eu nem vou esperar a cobrança de pênalti, já vou embora. Já tenho meu ingresso garantido pro domingo. Enfim, mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu queria contar que Portuguesa e Shopping D fizeram uma parceria. Shopping D é um shopping muito perto do Canindé. Todo mundo que for ao jogo e estacionar o carro no Shopping D vai ter acesso a uma alameda que vai levar do shopping ao estádio, mais uma das facilidades que estão sendo disponibilizadas para os torcedores que estiverem no estádio. Beleza? Atacante vai vir, fala aí para o Marcelo Paz, o Sandro Santa Cruz. Quer que eu fale o quê para ele, meu? Gabriel Formaggio, boa noite, Nicole, as novidades do Timão, abraços. Já falei sobre Bidon, já falei sobre, já descartei o Kevin Cuesta, já falei sobre a economia com a saída dos 3 jogadores que estavam fora dos planos. Deixa eu só me aprofundar um pouquinho na negociação para a renovação de contrato do Memphis Depay. Até agora o Corinthians não fez nenhum movimento demonstrando a intenção de ficar com o atleta, embora o Memphis já tenha dado alguns sinais de que topa ficar. Ele foi perguntado num podcast com o Romário que entende a dificuldade financeira do Corinthians e toparia conversar sobre a possibilidade de uma redução salarial. O problema é que o Corinthians, para que o negócio se torne interessante, vai precisar que o Memphis reduza muito, mas muito mesmo, a sua pedida. Hoje, esse custo de 6 milhões de reais é extremamente salgado.
Preciso te contar que o Corinthians conseguiu uma economia gigante, com 3 atletas que estavam completamente fora dos planos da comissão técnica, da diretoria e, em especial, do torcedor corintiano. Marcelo Paz foi responsável pelas saídas de Kaká, negociado com Vitória, de Félix Torres, emprestado ao Internacional, e de Héctor Hernandes, que teve seu contrato rescindido. Com a saída desses atletas, o Corinthians conseguiu uma economia superior a R$1.100.000 por mês. São mais de 12 milhões de reais de economia até o fim da temporada, incluindo também o 13º e todos os impostos. O Kaká ganha na casa dos 400 mil mensais e foi emprestado ao Vitória sem custos, mas com o time baiano assumindo 100% dos vencimentos. O Félix Torres ganha 700 mil mensais, foi emprestado ao Internacional sem custos, com o Colorado assumindo 50% dos seus vencimentos. Ou seja, vão restar para o Corinthians 350 mil por mês, 350 mil para o Inter. Já Héctor Hernandes, que ganhava 400 mil mensais, rescindiu seu contrato e se tornou reforço do Gil Vicente. Corinthians deixa de pagar esses 400 mil por mês pro atacante espanhol. E você, o que pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que tenta a contratação de uma joia do Mirassol, Christian Araújo. Meio atacante que disputou com a camisa 10 do Mirassol a Copa São Paulo de Juniores. Ele termina o torneio com 16 anos, mas começa com 15. Foi alvo recente do Timão. Posso assegurar que o Corinthians procurou o Mirassol com proposta oficial para a compra do atleta. Os valores da negociação, incluindo bônus, poderiam chegar até R$1 milhão, mas o Mirassol decidiu rejeitar a proposta, como já havia feito com uma oferta do Hoffenheim no início dessa temporada. Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória e Grupo City são outros interessados no jogador, que havia feito boa parte de suas categorias de base no Palmeiras, mas havia sido contratado pelo Mirassol em 2025. Só para completar, importante contar que o Corinthians deve ter o retorno de Breno Bidon para a partida contra a Portuguesa nesse domingo. O volante, que virou desfalque nos últimos jogos por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, treinou normalmente nesta sexta-feira e só não joga se Dorival Júnior não quiser. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Dá uma olhadinha também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Corinthians, você pode gostar e ainda vai ajudar o nosso canal. Pelo menos se você não for comprar nada, pelo menos dá um clique lá só para dar uma moral pra gente, beleza? Até a próxima, tchau, tchau.